E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui, pessoal, mais uma vez, né, com Deusimar Andrade, meu nome, tá bom? Tenho 26 anos, mas com rostinho de 15, tô brincando. Nesses 26 anos eu completo esse ano, né, completei agora em setembro, 11 anos de caminhada dentro da igreja. Entrei na minha crise e tal, e tudo e tal. Sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, tá bom? Orelhas, sou formado em filosofia, mas eu não sou doido, sou bacharel em filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Estou fazendo mestrado em filosofia também pela Universidade Federal do Ceará e o que mais? Sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, consagrado na obra Lumen de Evangelização e eu gosto muito de teologia do corpo, acho que dá para notar, né? Mas fazer aqui logo uma propaganda para vocês, né? Que às vezes eu preciso também pescar um pouco, tá bom, pessoal? Eu vou botar o óculos às vezes. Uma propaganda do meu canal, Pense no Alto, tá certo? Vocês podem acessar aí no YouTube e ter acesso, né? Claro que durante eu estiver falando, obviamente, eu não vou ter como responder, né? Mas lá pelo final do vídeo vou colocar um e-mail que você pode mandar suas perguntas, tirar sua dúvida, tá certo? Isso é muito importante. Eu vou falar sobre o quê? Sobre o que, Deusimar, que eu vou falar? Sobre a crise da masculinidade, entendeu? Tipo, presta bem atenção. Será que a nossa sociedade ela realmente está vendo um tempo de crise na masculinidade? Uma crise na sexualidade? Talvez algumas pessoas digam que não. Não, Deus, mas hoje a nossa sexualidade ela é bem mais aberta, a gente consegue conversar sobre isso, a gente vê na televisão e tal, até quebrou os tabus, né? Mas, sinceramente, será que se venceu alguns preconceitos na dimensão da sexualidade? Ou mais do que isso, se entende verdadeiramente o que é a sexualidade humana, entende? Assim, existe também uma crise no que significa ser homem, no que significa ser mulher, uma crise na dimensão da sexualidade, ou mais do que isso. Se entende verdadeiramente o que é a sexualidade humana, entende? E antes de tudo, né? Assim, existe também uma crise no que significa ser homem, no que significa ser mulher, uma crise na dimensão da sexualidade, ou mais do que isso. Se entende verdadeiramente o que é a sexualidade humana. E antes de tudo, né? Assim, existe também uma crise no que significa ser homem, no que significa ser mulher, uma crise na dimensão da sexualidade, ou mais do que isso. Se entende verdadeiramente o que é a sexualidade humana. E antes de tudo, né? Assim, existe também uma crise no que significa ser homem, no que significa ser mulher, uma crise na dimensão da sexualidade, ou mais do que isso. Se entende verdadeiramente o que é a sexualidade humana. E antes de tudo, né? Assim, ele fala que não se pode falar no instinto humano do mesmo modo como se fala no instinto animal. Por quê? Porque o instinto se entende pela necessidade e não pela lei da liberdade. Ele fala que não se pode falar no instinto humano. Eu, por exemplo, mesmo modo que falo no instinto animal. Uma coisa hoje eu vou jejuar. Por quê? Porque o instinto se entende pela necessidade e não pela lei da liberdade. Ele fala que não se pode falar no instinto humano, eu, por exemplo, mesmo modo que falo no instinto animal. Mas eu vou jejuar. Porque se entende pela necessidade e não pela lei da liberdade. A nossa ele fala que não se pode falar no instinto humano, por exemplo, mesmo movido pelo instinto. Porque a nossa razão também move a nossa carne, né? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, né? E ele entende mais do que isso, que não só Deus tem um plano, né? João Paulo II, ele entende isso, que não somente Deus tem um plano para a nossa sexualidade, como mais do que isso, de que a nossa sexualidade, o nosso corpo, ele revela o amor de Deus. E isso é massa, cara. Isso é extraordinário, entendeu? Tipo assim, claro que Deus ele é espírito, beleza, a gente concorda com isso. Em Deus não há carne, não há matéria. Só em Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, etc. Massa, beleza. Mas, Deus sendo Espírito, como é que o nosso corpo pode ser imagem e semelhança de Deus? Porque através do nosso corpo, nós temos a capacidade de expressar amor e de receber amor. E Deus, caritas est. Deus é amor, né? Então, se eu lhe fazer uma pergunta rapidinho. Você que é imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, então você é imagem e semelhança do amor. Exatamente, né? Você, meu querido, minha querida, é um amorzinho, tá certo? Só brincadeiras à parte, quando nós temos esse entendimento,
nós começamos a ver que a nossa sexualidade, ela não é simplesmente movida pelo instinto, tem um projeto de Deus. Tem um plano, tem uma beleza, tem um certo mistério que acontece na nossa sexualidade graças ao plano de Deus. Entendeu? Então, o que existe verdadeiramente no corpo do homem é uma atração. Olha como é diferente o instinto de atração. E mais precisamente, João Paulo II vai falar que essa atração não é para o corpo, não é para os objetos sexuais do corpo, mas é uma atração para a pessoa. Deu para entender? Então é uma atração para a pessoa. Nós, quando olhamos para homens, né, olhamos para uma mulher, por exemplo, e dizemos, né, nossa, aquela mulher, ela me atrai. Nossa, assim, ela não é simplesmente pela sua beleza, mas a sua personalidade, aquilo que ela é, entende? E nesse ponto, João Paulo II ele é completamente oposto a uma filósofa muito conhecida chamada Melanie Klein, que é discípula de Freud, que ela fala que as relações dos homens, as relações eróticas que os homens e as mulheres têm, são relações objetais. Olha que forte. Como assim? Ela explica que na psicologia do desenvolvimento da criança, né, a criança ela vai tendo contato com o seio da mãe, e o seio da mãe, aquilo ali vai dando prazer a ela, porque ela se alimenta, ela se sente saciada. Então a criança no primeiro momento não ama a mãe, mas ela ama o objeto, o seio da mãe. Entende? E aí a Melanie Klein, de uma certa maneira, ela vai transferindo isso para a idade adulta, mostrando que o desejo erótico é para o objeto e não para a pessoa. E João Paulo II é totalmente contra, velho, esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque mesmo a atração, que como eu falo, repito, ela é diferente do instinto, ela é para a pessoa, para uma personalidade, para alguém, entende? E isso é muito forte, pessoal. E quando nós olhamos para o corpo do homem e o corpo da mulher, nós encontramos que esse amor que é expressado no corpo do homem e no corpo da mulher está escrito no próprio corpo. Essa atração parece que existe, né, um design inteligente. Olha que massa, né, velho? Parece que quando Deus escreveu, ele disse, rapaz, vamos fazer um negócio que se encaixar, tá entendendo? E parece que dá certo, né? E Paulo fala como se fosse do corpo, uma profecia que Deus mesmo escreveu no nosso corpo para a comunhão. Preste também atenção, né? Quando eu normalmente dou palestra, eu falo isso, né? E todo mundo acha graça, é uma maravilha. E eu vou te perguntar também, tá bom? Peraí. Pronto. Homem, vou perguntar uma coisa para as mulheres, tá certo? Mulher, homem é um negócio complicado? Aí você vai dizer aí, se você for mulher, sim. Homens, as mulheres são um negócio complicado, né? E eu respondo como homem, sim. E a pergunta é, se a mulher é tão complicada para o homem é tão complicado para a mulher, por que eles querem formar comunhão? Será um instinto ou será uma atração, entende? Então essa atração Deus colocou no corpo do homem, esse desejo, sabe, para o homem formar comunhão, velho. Então essa profecia está escrito dentro do nosso corpo para que nós possamos ir ao encontro da pessoa e formar comunhão. E aí vem a nossa primeira crise de masculinidade. Quando nós homens, subvertendo esse plano criador, amoroso, misericordioso de Deus, o que é que nós fazemos? Nós manipulamos essa graça de Deus, que é a nossa própria sexualidade, não para formar comunhão, mas para saciar as minhas carências. E de certo modo eu transformo os outros em objeto. Caraca, isso é muito forte, né? Por exemplo, você olha para uma moça, né? Homens, né? Você olha para uma moça andando com aquela saia assim, ó, tinindo, né? Tchutchucona, tá entendendo? Tipo assim, pá, entendeu? Arrasando, né? Aí você olha e diz, não, meu Deus, eu quero dar a minha vida por essa mulher. Quero que ela seja mãe dos meus filhos. Que mulher virtuosa, que mulher grandiosa. É isso que você pensa? Felizmente essa não é a verdade. Muitas pessoas olham para uma menina vestida desse jeito, né, e pensam, vixe, isso lá em casa, meu irmão, daria um caldo de carne. Não é verdade? Às vezes, nós subvertemos. O corpo daquela mulher talvez dera para eu olhar para ela com amor, com desejo de amar, de dar a minha vida por ela. Mas eu subverto isso. Eu transvio isso. E quero simplesmente para ela saciar os meus desejos. Como um chiclete que a gente mastiga, e depois joga fora, na verdade. Uma vez eu estava em Chicago, né?
e eu vi uma frase que eu achei bem interessante. Era como se fosse a imagem de uma mulher, é um estilo prostituta, entendeu? Assim, em alguns lixeiros, em alguns cartazes, e tinha escrito lá, humans are not disposable. E aí eu perguntei pra minha irmã, irmão, não, tava me faltando vocabulário, o que é disposable, o que é... Minha irmã, descartável. Caramba, velho, que propaganda massa, né? Humanos não são descartáveis. Uma grande propaganda que teve em Chicago para combater a pornografia. Mas eu acho que nós precisamos levar essa propaganda para o nosso dia a dia. Velho, nós, homens, muitas vezes olhamos para a mulher e não olhamos primeiramente para o rosto dela. Não, mas isso é normal, isso é costume, isso é natural. Velho, não é natural. O rosto, né, Manuel Levinas vai descrever que o rosto é a transparência da personalidade da pessoa. Então, quando nós olhamos para uma moça, a primeira coisa que nós olhamos são para os seus caracteres sexuais. Isso não é natural, meu irmão. Isso mostra que existe uma ferida no seu coração. Isso mostra que existe uma masculinidade a ser restaurada. E é interessante isso, que nós colocamos, muitas vezes, a nossa sociedade, que masculinidade é o quê? Baixaria, né? Sacanagem, perdão as palavras, mas é isso que a sociedade diz. É pegar quantas mulheres você puder, fazer um escambau, na verdade. Mas, velho, isso não é masculinidade. Isso está muito mais próximo da animalidade do que da masculinidade, entende? Masculinidade é algo que a gente vai falar. Atenção, não estou brincando. Masculinidade, pessoal, como está escrito no nosso próprio corpo, é a capacidade de dar a vida de si mesmo, velho. De dar de si mesmo, de entregar, de fazer de si mesmo um dom para a pessoa, né? É tanto que parece que está inscrito no nosso corpo. Se a gente olha para o corpo de uma mulher, os seus órgãos sexuais, os seus órgãos genitais, genitais e gênesis, entendeu? Que gênesis é origem, entendeu? A origem da vida que acontece no encontro do homem com a mulher. Quando nós olhamos para os órgãos genitais femininos, nós vemos que eles são completamente internos. Todos os órgãos femininos são internos, né? O útero, né? A vulva e assim por diante, né? Se nós olharmos para os genitais masculinos, eles são completamente externos. Se nós olharmos para a biologia do encontro sexual, né, que a igreja sempre prefere usar encontro conjugal, porque deve ser entre pessoas casadas, os cônjuges, a gente nota que o homem dá de dentro de si e a mulher acolhe e faz frutificar aquilo dali, entende? Cara, isso é maravilhoso, meu irmão, isso é lindo. É por isso que a nossa sexualidade, ela não é ruim, ela não é má, ela não é pecaminosa. Pelo contrário, ela é bela, é extraordinária, meu irmão. E você precisa redescobrir a beleza da sua sexualidade, a beleza da sua masculinidade, que talvez você esteja gastando com tantas coisas, velho, que não agradem o coração de Deus, entendeu? Porque o problema não é o desejo sexual, o problema é a maneira como se vive essa dimensão da sexualidade, entendeu? Porque quando você usa a sua sexualidade para amar, para fazer de si mesmo um dom, as suas energias, as suas forças para se entregar, aí sim, velho, o negócio pega. Aí sim o negócio funciona certo, entendeu? Então, tipo, existe, né, criado por Deus uma complementariedade, não somente no corpo, mas também uma complementariedade psicológica e espiritual, né? E essa complementariedade, ela dá sentido à própria... Estou pescando, tá certo? Você acha que eu estou falando aqui na minha cabeça, mas está tudo pescado aqui, tá bom? Por isso que eu coloco o óculos, né, para conseguir ler. E essa complementariedade, ela dá sentido à diferença sexual, entendeu? Porque é através da diferença que acontece a unidade. Olha que belo, velho. Olha que massa, olha que extraordinário, entendeu? É através da diferença que acontece essa unidade. Então, cara, uma passagem da teologia do corpo que exemplifica bem isso, que ele fala, né? Se o homem é imagem e semelhança de Deus na sua individualidade, a mulher é imagem e semelhança de Deus na sua individualidade, quando homem e mulher se unem em comunhão, eles são mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque eles manifestam não somente a unidade de Deus, mas a própria comunhão trinitária de Deus. Então nós temos essa imagem onde nos apoiar, entendeu? E é exatamente, é engraçado isso, né? Que muitas vezes pensam que a igreja defende que o sexo é somente para a procriação, que é errado. Pelo contrário, o sexo ele tem prioritariamente um caráter unitivo, porque a imagem da própria Trindade escrita no corpo do homem é uma imagem para a comunhão. E aqui eu falo do sexo, mas com certeza não somente o sexo.
se nós entendemos a razão, todo homem, ele é construído nessa imagem trinitária. Uma imagem que coloca o homem para fazer de si mesmo um dom, uma entrega, entendeu? Por exemplo, nós temos uma razão não somente para satisfazer os nossos desejos, mas para entender como nós podemos nos doar melhor. Nós temos uma vontade exatamente para nós não sermos escravos dos nossos desejos, mas para nos doar, entendeu? Porque é a lógica da trindade, a lógica do dom que existe dentro do nosso coração, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança da trindade, que a trindade toda vive nesse movimento de doação de um pelo outro. Então um homem que vive verdadeiramente sua masculinidade é um homem que tem capaz de se doar, de se entregar, né? Como Cristo se doou pela sua igreja. E essa imagem ela é bem emblemática, né? Como é que Cristo se doou pela sua igreja? Dando a sua vida por ela, velho. Né? Efésios 5. Isso? Efésios 5, né, fala sobre isso, né? É engraçado que eu falei isso. Mulheres sejam submissas aos maridos e a galera fica fixada e noiada nessa passagem, né? Mas a gente não consegue ver, por exemplo, nessa passagem tem quase 2 ou 3 vezes mais exortações para o homem do que para a mulher. E fala, maridos, doem a sua vida pela sua igreja, amem elas, tá entendendo? Direcionem elas para o bem delas, papapá. Desce mesmo assim, tá entendendo? Uma coisa... Deve mesmo assim, uma coisa assim, incrível, tá entendendo? Então, velho, presta bem atenção. Tipo, se uma mulher sente que o homem dá a vida por ela, ela teria coragem de submeter, entendeu? Então essa é mais ou menos a lógica, e não a lógica de dominação. Pelo contrário, na palavra de Deus, sempre que existe essa lógica de dominação, ela é marcada pelo pecado, entendeu? Por isso não existe uma fundamentação bíblica nessa questão da dominação, mas pelo contrário, que na vivência das diferenças sexuais, ambos cooperem para a formação não só da família, mas de toda a sociedade, entendeu? Então, essa complementariedade que existe entre o homem e a mulher é algo belo, é algo querido por Deus, é algo extraordinário, velho. E é exatamente, e aí eu volto, né, o que eu estava falando, e é exatamente por ser imagem da Trindade que, prestem bem atenção, por ser imagem da Trindade é que gera vida. Deu para entender? Como um fruto natural do amor, porque é natural do amor ele se expandir, ele se entregar, ele se doar, ele crescer. É por isso que se fala, não, amor livre, total, entregue, fecundo, né? Exatamente, porque é natural do amor. Então o padre João Paulo Pimentel, né, que mora lá em Portugal, tem um livro dele, Glorificar Deus no Vosso Corpo, ele fala isso de uma maneira bela, extraordinária. Ele fala, né, que a procriação, o fundamento do matrimônio, a finalidade não é a procriação, mas a própria comunhão das pessoas. E por esta comunhão, o fruto natural é a procriação, é a geração da vida. Assim como Deus, que se ama o Pai, ama o Filho é amado pelo Pai e ama o Pai, esse amor é envolvido no Espírito Santo, isso gera a própria criação do nada, né? Como diz a tradição da igreja, ex nihilo, né? Do nada, a partir do nada, né? E isso é muito belo, não tem nem o que falar, né? Então, existe, né, essa diferença sexual que não está somente escrita no nosso corpo, né? E aí vem toda essa discussão de ideologia de gênero e etc, né? E isso é muito atual, na verdade. E a ideologia de gênero ela se fundamenta numa antropologia dualista, né? Que existe um espírito e existe um corpo, que são duas coisas distintas, entende? E o meu espírito pode ser homem ou mulher ou qualquer coisa, não sei, né? Parece que existem 30 e tantas denominações sexuais diferentes, né? Eu nem sei o que é que dá para fazer de tão diferente assim, sendo bem sincero, né? Mas existe o nosso corpo, entendeu? Então pode ter acontecido que eu tenha nascido com um espírito masculino com um corpo feminino. Entende esse dualismo? Que, cara, isso não é compatível com a nossa doutrina cristã. E sendo bem sincero, pessoal, isso não é compatível nem mesmo com a própria realidade, tá entendendo? A gente poderia discutir bastante sobre isso, né? Mas não vou fazer isso, tá bom? Eu vou seguir fiel no meu tema, né? Porque senão vocês vão achar ruim que eu estou demorando e tal, né? Mas são indicações, né? Se você consegue escutar, entender coisas em inglês, tem um canal que se chama Ascension Present, que é do Father Mike Schmitz, né? E lá ele tem um vídeo sobre casamento gay extraordinário, muito bom, tá bom? Que nós traduzimos, né?
gente está tentando publicar ele, né, questão de direitos autorais e tal. E também ele tem um que fala sobre ideologia de gênero, que é muito bom. Mas vamos tentar traduzir também, né? Turn down for what? Tô brincando, a gente vai tentar traduzir também, né? Se a gente conseguir, a gente mantém contato aí com vocês, tá bom? E aí, essa diferença sexual, ela é querida por Deus. É interessante isso, né? Porque a diferença, ela não quebra a unidade, pelo contrário, ela chama a unidade, ela chama a complementariedade, né? E essa diferença, pessoal, que existe, não é somente no corpo, mas a própria maneira de pensar do homem é diferente da mulher. A própria maneira de viver do homem é diferente da mulher, a sua espiritualidade. Se a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, quando Deus chama um homem, vocação de um homem é diferente de uma mulher. A gente olha, por exemplo, para a imagem de Moisés, Deus chama e dá uma missão. A gente olha, por exemplo, para a vocação de Jeremias, Deus chama e dá uma missão. Para Isaías, Deus chama e dá uma missão. A gente olha, por exemplo, para Abraão, chama, missão. Isaac, chama ele, dá uma missão. Davi, chama ele, dá uma missão. Então, a gente pode notar esse certo padrão, porque o homem é convidado a dar a sua vida. Se a gente olha, por exemplo, para as imagens femininas na palavra de Deus, elas não recebem especificamente uma missão propriamente dita, mas que elas frutifiquem aquela graça de Deus. Vamos dizer que seja uma missão mais a partir de dentro, tá entendendo? Se a gente olha, por exemplo, se não me engano, Esther ou a Judite, nossa, eu sempre esqueço, que mata o rei, né? E assim salva o povo, né? É uma dessas duas, não me engano. Mas aí a gente nota que a missão dela é mais surdina, tá entendendo? Assim, é mais nas intocas, tá entendendo? Se a gente olha, por exemplo, para Sara, né? A missão de Sara, né? Gerar a vida de Isaac, né? Se a gente olha para Nossa Senhora, né? Não é uma missão de ir lá, sair, né? Deixa a tua terra, como fala para Abraão, vai lá e tal, né? Como é, por exemplo, para João Batista, vai lá e tal. É uma missão, por exemplo, de frutificar o próprio Filho de Deus. E é por isso que não tem sentido falar que a igreja é machista, porque depois de Jesus Cristo, que é Deus, a pessoa, o ser humano, que é só ser humano, que não é Deus, que é o mais importante, é uma mulher, que é a Virgem Maria. E essa diferença sexual, pessoal, ela é algo assim muito belo, entende? Ela é algo assim muito, muito, muito belo mesmo. E essa diferença sexual também se manifesta no corpo, né? A gente pode notar isso claramente, né? Se você não sabe, o corpo do rapaz, né? Do meninozinho, é diferente do corpo da meninazinha, gente. Espero que você já saiba disso, tá bom? Mas existe também a dimensão psicológica. O homem, a maneira de pensar, a maneira de entender é diferente da mulher, tá bom? A maneira de entender do homem, de compreender do homem é diferente da maneira de compreender e de entender a mulher, tá entendendo? Eu falo sempre esse exemplo, né? Por exemplo, vai comprar um carro, o homem se preocupa com o motor do carro, com o desempenho do carro, né? O aro. A mulher, com os bancos, se é trava elétrica, se tem ar-condicionado, tá entendendo? A cor do carro. Isso quer dizer que o homem é melhor do que a mulher? Não. Que a mulher é melhor do que o homem? Não, mas que eles se complementam. Eles vivem essa dimensão da unidade, tá entendendo? E juntos eles vão ensinando um ao outro dimensões da realidade que são diferentes. Porque, por exemplo, fizeram um estudo, né, nos Estados Unidos com um livro que se chama O Senhor das Moscas. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Mas, nesse livro, ele fala, são crianças, né, ele parece que é bem popular lá nos Estados Unidos, e várias crianças leem esse livro, parece que é uma história de uma ilha e tudo e tal. E aí, depois fizeram uma pesquisa com as crianças, com os rapazes e com as meninas, né, separados, o que os rapazes pensavam prioritariamente. E a maioria dos rapazes se preocupava assim, tipo, como é que eles sobreviviam nessa ilha, entendeu? Será que eu consigo construir uma réplica dessa ilha? Ou, tá entendendo? Então eram coisas assim, né? As mulheres se preocupavam assim, as meninas, né, as crianças, tipo, como é que aquela pessoa sobreviveu? Tipo, como é que ela estava se sentindo naquele momento, entendeu? Então é por isso que nós falamos que o homem, de certo modo, ele é mais corporal e a mulher, de certo modo, ele é mais psicológica. Isso, pessoal, é interessante dessa unidade corpo, alma e espírito que está inscrito dentro do nosso próprio corpo. Por exemplo, nós homens temos muito menos zonas de geração de prazer, que a gente chama de zonas erógenas. E por isso o prazer corporal para nós ele é tão importante, entendeu? Ele atrai tanto. Por quê?
Porque nós temos poucas zonas e aí é como se fosse o prazer ele fosse menos simbólico. Então, essas zonas são específicas para isso, vamos dizer assim. Já as mulheres têm muitas zonas de geração de prazer e por isso se torna mais mórbido. É por isso que se fala que o prazer para a mulher ela é mais psicológico do que corporal, entendeu? Então, é interessante, apesar de ter mais zonas de geração de prazer, a mulher sente sim uma sexualidade, entre aspas, mais fraca. Não que seja, porque é o contrário, né? É interessante essa dialética, né? Por quê? Porque a mulher tem muito mais, por exemplo, componentes sexuais do que nós homens, né? Tem muito mais, que a gente chama de fatores primários e secundários do que o homem, né? A mulher tem as curvas, né? Tem uma camada de tecido adiposo, de gordura abaixo da pele como reserva, né? O órgão sexual da mulher, ela ocupa mais espaço no corpo do que o do homem, né? A mulher tem os órgãos secundários, como os seios e etc. Mas ela sente em si uma sexualidade mais fraca, vamos dizer assim. Não é, eu espero que você esteja entendendo, né? Isso que eu estou falando. O homem sente mais forte porque a reação sexual do homem ela é muito imediata, ela é muito forte, entendeu? Tipo, a pupila do homem dilata, tá entendendo? O coração do homem acelera, né? Há uma mudança fisiológica, que eu acho que você já deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Então é uma mudança muito sensível, uma mudança muito palpável, entendeu? Essa diferença sexual ela é querida por Deus. E o mais forte é entender que a sexualidade ela não é algo que eu tenho, algo que faz parte da minha epiderme, ela é algo que faz parte da minha identidade. Eu não sou homem somente, perdão usar essa palavra, porque eu tenho um órgão genital masculino, porque eu tenho um pênis, por exemplo. Não. Se você tirar um fio de cabelo ou uma unha no meu pé, você vai encontrar lá o meu código de DNA. E tem o que lá? É XY ou é XX? Eu acho que é XY, não é? O homem é XY. Você vai encontrar lá exatamente XY no meu código de identidade, entendeu? Então isso é muito importante ter, porque faz parte da minha identidade. O que eu sou, a maneira que eu falo, a maneira que eu vivo, a maneira que eu ando, a maneira que eu penso, é uma maneira de homem, entendeu? Então, nesse sentido, quando nós falamos em crise na sexualidade, uma crise de masculinidade, uma crise de sexualidade, não é simplesmente uma crise sobre imagens sociais, padrões sociais, papéis sociais. É mais do que isso. É uma crise de identidade, você entende? E aí vem aquelas falsas imagens, né? Ou aqueles falsos papéis sociais, que é o homem que é homem que é macho, macho é macho, né, compadre? A gente fala aqui no Ceará, né? Macho, não sei o que lá, tem que ser macho, tem que ser homem, não sei o que lá. A gente fala, qual é a imagem do homem? É a imagem do pegador. Quanto mais homem, o cara pega muitas mulheres. Quanto mais homem, o papel, né? Ou as mulheres, as meninas, o papel da patricinha, né? E, velho, isso é muito ruim. Principalmente no advento das ideologias de gênero, né? Que as pessoas colocam que esses papéis sociais já não servem mais. E talvez eles sejam verdade. Talvez esses papéis sociais talvez não servam mais tanto para nós, tá entendendo? Mas isso não quer dizer que seja uma crise de sexualidade, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas, por exemplo, meninos, garotos, garotas, né? Que não se identificam perfeitamente com os papéis sexuais, com os papéis sociais daquele sexo. Mas isso não quer dizer que ele não seja homem, não seja mulher, entendeu? Tipo, um menino que ele não gosta de brincar de boneco, que não gosta de azul, quer dizer que ele vai ser gay por causa disso? Quer dizer que por causa disso ele é uma menina no corpo menino? Não, cara. Isso são papéis sociais, são coisas secundárias. Claro que isso aí tem uma dimensão pedagógica, tá entendendo? Que é muito mais, segundo Carl Gustav Jung, né, que é um conhecido na psicologia, que é o que ele chama de as imagens arquetípicas, né? Que não é a mesma coisa de papel social. A imagem arquetípica é o entendimento, é difícil de explicar, principalmente porque eu não sou tão estudado em psicologia. But é mais ou menos assim, sabe? É como se existissem imagens bem formadas na nossa maneira de pensar e de compreender as coisas, entendeu? Tipo assim, a gente sempre vê a terra como mais masculino, entendeu? O mar como mais feminino. Isso é uma imagem arquetípica, apesar de a terra não ser homem e o mar não ser mulher, entendeu? A rocha, entendeu? Como algo mais masculino, o ar como algo mais feminino, tá entendendo? Então, existe, né, até um documentário da igreja, o Humano, né, você pode procurar no YouTube, nós também traduzimos isso aí, né, a gente pode disponibilizar para você, que fala sobre essas imagens arquetípicas, né, e é muito interessante porque é um documentário sobre o papel da família e do casamento, do matrimônio, a beleza nas diversas culturas, é incrível. Então, é claro que dentro dessa dimensão existem as imagens, né, as imagens arquetípicas, que são mais do que os papéis sociais.
Mas aí vem o papel da nossa família cristã, que é identificar o que é fundamental para a masculinidade e o que é fundamental para a feminilidade. Que esses papéis sociais eles não precisam ser assumidos para ser homem ou para ser mulher. Por exemplo, uma menina, eu conheço uma moça, né, que tem uma enorme dificuldade porque ela vê em si que ela não cumpre esses papéis sociais, que ela não é mocinha, que ela não gosta de algumas coisas assim, que ela é mais assim brutona, tá entendendo? E ela tem uma certa crise de identidade nesse sentido, entendeu? E é interessante, pessoal, que às vezes isso não é nem erotizável, a pessoa nem sente o desejo sexual, mas é uma imagem mesmo assim social, o papel social que a pessoa não se enquadra. E aí, no processo de acompanhamento, né, eu procuro mostrar para ela que isso não é o fundamental da sexualidade. O fundamental da sexualidade é o plano de Deus. E qual é o plano de Deus? O final, a finalidade, o objetivo. Que Deus me constituiu como homem é para eu doar minha vida como um pai. E isso é a finalidade. Quando uma masculinidade ela amadurece até o ponto certo, ela amadurecerá até ter as dimensões de um pai. Tanto que as únicas vocações que existem são quais? Pai, pai e pai. Pai de família, pai do povo de Deus, padre, pai espiritual, celibatário. Entende? Então, uma sexualidade madura, ela é uma sexualidade que atinge esse fim. E uma feminilidade madura é uma feminilidade que atinge até o fim da maternidade. Maternidade é não somente gerar na carne, mas é uma maternidade de educar, de conceber, tá entendendo? Uma paternidade não somente gerar um filho. Isso é muito fácil, cara. Perdão, mas a biologia ela faz esse trabalho fácil. Mas paternidade é dar a vida, entregar a sua vida, entendeu? Então existe, vamos dizer assim, que uma finalidade na masculinidade e existe também uma finalidade na feminilidade. Se você não sabe qual é a sua vocação, tenha certeza de uma coisa. Você é chamado a ser pai. Ponto final. Se você não sabe qual é a sua vocação, mulher, você é chamada a ser mãe. Você precisa descobrir como você será pai. Se pai de uma família, mãe de uma família, ou pai de uma multidão, né? Ou mãe de uma multidão. Entende? Então, esses são os nossos processos de discernimento vocacional. Isso é fundamental nós termos em mente, entende? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a paternidade é a imagem arquetípica da masculinidade. É interessante porque é a primeira imagem que nós temos, a imagem do nosso pai. Quando nós somos crianças, nós já vamos nos identificando com essa imagem arquetípica. E é por isso a necessidade, gente, dos pais serem presentes em casa. Eu diria, pessoal, aqui eu não sou assim pesquisador, estudioso, né? Mas eu observo algumas realidades e eu acho que eu não estou falando besteira não quando eu falo isso, né? Se você não concordar comigo também, não tem problema, tá bom? A gente vai continuar sendo amigos. Mas eu tenho pra mim, né? Uma expressão muito boa, eu tenho pra mim, assim, que a crise da masculinidade que nós vemos na nossa sociedade hoje é uma crise de paternidade, se liga? Tipo, como é que eu posso dizer? A imagem do pai está muito corrompida, né? Porque muitas vezes os pais, eles não são fiéis, eles traem a imagem do pai que bebe, o pai ausente, né? Então nós notamos que a geração cujo eu sou filho, né? Nós temos fortes indícios dessas imagens distorcidas de paternidade. E é interessante, pessoal, uma coisa que eu observo, também como eu falei, não sou estudioso nem nada, mas algumas pessoas que eu acompanho, que parece que para a delimitação erótica, ou seja, para aquilo que define a minha eroticidade, né, se ela é uma eroticidade voltada para a pessoa do mesmo sexo ou voltada para a pessoa de sexo diferente, parece que o pai tem uma função fundamental. É interessante, muitos garotos que nós acompanhamos, que têm dificuldade na vivência da sua sexualidade, que sentem desejos homossexuais, eles partilham de que não tem uma boa imagem do pai deles, entende? A maioria. Não, claro, em psicologia não existe uma regra certa, né? Aqui não estou formulando uma teoria psicológica, mas estou falando de casos concretos. A maioria das pessoas que eu acompanho, de homens, né, que têm desejos homossexuais, são dois casos, né? Falta a imagem do pai, ou o pai é ausente, ou o pai é agressor, né, que machuca e etc. E aí o jovem, a criança, melhor dizendo, ou o jovem, né, dependendo de que idade vai se formando essa identidade naquela pessoa,
ela vai tendo uma rejeição da figura masculina através da imagem do pai, entende? Ou de abusos sexuais, assim por diante. E é interessante que as meninas que acompanham, que também revelam essa dificuldade, elas não partilham tanto dessa mesma proporcionalidade em relação à mãe. Tipo assim, eu tenho uma mãe agressora, ou eu tenho uma mãe... Assim, né, se os gêneros, entre aspas, fossem iguais, então a proporcionalidade de uma experiência seriam iguais, entende? Mas não é. A própria maneira de perceber a realidade ela é diferente, entende? E aí, por exemplo, nós notamos nas pessoas que a gente acompanha uma certa coisa interessante. As mulheres, elas também falam, né, que pela ausência do pai, pela dificuldade de relacionamento com o pai, ela não sente atração por aquela imagem, entende? Cara, muito interessante, muito interessante. Então me parece, né, como eu falei, não é um estudo, não é uma pesquisa, mas baseado em coisas concretas, me parece que a paternidade ela tem um grande caráter de influenciar o pensamento, né, de mostrar assim o futuro. Isso mostra, pessoal, para nós homens, uma certa responsabilidade vocacional. Uma responsabilidade que, nas nossas mãos, entre aspas, claro que existe uma grande participação da mulher, né, a questão da complementariedade, etc. Mas eu estou falando sobre masculinidade. Né? Então existe uma grande responsabilidade nas nossas mãos desse testemunho, entende? Especialmente urgente, ainda mais hoje, é um testemunho de castidade, de uma sexualidade equilibrada. Castidade não é negar a sexualidade, mas é uma sexualidade equilibrada. Especialmente quando nós entendemos que o homem, ele vive assim a sua sexualidade, que a sua sexualidade é de doação de si mesmo para o outro, nós vemos o quê? Que não basta o homem, por exemplo, num relacionamento de namoro, ele dizer assim, não, eu respeito minha namorada se ela não quiser ter relações sexuais. Mas parece uma coisa muito nobre, eu respeito. Não basta. Para um homem de verdade, não basta. Sabe por quê, velho? Porque um homem, mais do que ser passivo, olha que interessante, ele tem que ser ativo no querer o bem. Mesmo que a minha namorada não quisesse, eu queria o bem dela. E por isso não. Entendeu? Então, é nesse sentido que a nossa sexualidade ela precisa ser vivida. É nesse sentido, nessa dimensão, nessa beleza, nesse crescimento, sabe, velho? Porque essa passividade não é própria do homem, o homem tem que dar a sua vida, né? Inclusive, essa dimensão dos papéis, né, sociais, que são essas imagens muito superficiais, né, que não chegam ao fulcro do problema, aí entra a dimensão até, e aí eu já vou concluindo, né, por causa do tempo, uma coisa que eu venho conversando uma vez com um ciclo de amizades, né? E aí foi interessante, que a gente falava, o papel de chegar na menina é do homem ou da mulher? Tipo assim, a mulher também pode chegar no homem, né? E aí uma das pessoas disse, não, a mulher também pode chegar no homem, sociedade, não sei o que lá, não sei o que lá. A gente foi conversando, e eu, não, cara, mas tem que entender que aí na psicologia do homem, o homem tem que sair de si, né? Vencer a sua timidez, tá entendendo? Isso faz parte do processo de amadurecimento. O homem que sai de si, a mulher que acolhe, tem tudo isso. E aí foi interessante porque ela estava falando e ela não mudou o pensamento dela. Escute bem, mas foi o seguinte, aí eu comecei a querer entender o que ela estava falando. E o que ela estava falando era a mesma coisa que eu, mas de maneira diferente, entendeu? Porque ela falava assim, tipo, não, mas a mulher pode ir mostrando indícios e tal. Isso, tipo isso, entendeu? Então assim, a mulher vai mostrando, porque é isso mesmo, sabe? A mulher ela vai fazendo o que ela quer assim daquele jeito, tá entendendo? Vai mostrando, sabe? Mas a atitude deve ser do homem, entende? E é interessante porque ela, que estava se contrapondo a essa dimensão, na verdade estava afirmando, entendeu? Porque ela concordava com isso, entendeu? Cara, eu achei isso muito interessante, porque está escrito assim, vamos dizer assim, na nossa cultura popular, assim, no senso comum, tá entendendo? Então, e outra dimensão, assim, com relação a essa crise de masculinidade, que é muito osso, que é muito comédia, tá entendendo? Que é exatamente, como é que eu posso dizer? Às vezes, dentro da relação de namoro, uma seriedade desnecessária. O padre Rafael, né, que é um padre que dá os aprofundamentos de teologia, de afetividade e sexualidade na Canção Nova, numa das pregações ele falou que muitas vezes as pessoas levam muito a sério o relacionamento de namoro, e que não era para ser assim. E talvez por levarem tão a sério que o ato conjugal, o ato sexual dentro do namoro seja tão recorrente, porque é uma coisa muito séria, entendeu? Quando na verdade o namoro, né, era para ser uma amizade maior, né?
um estar juntos, né? Um afeto maior, tá entendendo? Um afeto, aquela amizade que cresce, tá entendendo? Que se amadurece, tá entendendo? Não pautado somente nas atrações, nos desejos, nos impulsos, né? Como muitas vezes é. E aí, quantas vezes nós notamos que pessoas não se apoiam em namorar, não procuram viver uma vocação por medo de crescer. E o contrário acontece também muitas vezes, né? Tipo, quantas vezes um relacionamento, um discernimento vocacional ajuda uma pessoa a amadurecer, entendeu? Então nós vivemos essa dimensão, né? Que, na minha opinião, essa crise de masculinidade, na verdade, é uma crise de maturidade, entendeu? Tipo, uma crise de crescimento, de amadurecimento, de entendimento sobre quem é o homem, qual a sua vocação, qual o seu chamado, o que é que Deus tem reservado para aquela pessoa, entendeu? E isso gera em nós homens uma confiança, certo? Tipo assim, uma certa substância de vida. E para terminar, de fato, para terminar, talvez você não me conheça, mas eu sou seminarista, né? Eu acho que eu falei isso já, mas falando de novo. Então, não estou falando isso assim por querer queixar ninguém nem nada, né? Espero que você entenda o que estou falando. E eu entrei na igreja com 15 anos, né? E assim, eu nunca fui um pedaço de mau caminho, né? Eu acho que dá para notar, né? Então, aí eu fiz muita coisa assim, zoeira, né? Se você quiser ver também meu testemunho, né? Você bota lá no YouTube, pense no alto, testemunho PHN, que eu já fui lá, né? Com o Dunga, na Canção Nova, dá um testemunho, você pode acessar lá, tá bom? Então, fiz muita coisa assim errada, dos 12 aos 15 anos, vi aquela vida mundana, entendeu? E é interessante porque eu não pegava ninguém, entendeu? Você pegava quase ninguém, né? Você ficava com um, com o outro, mas era aquele cara. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu sempre tinha esse negócio, né, de querer namorar, né, e tal. E aí depois eu fui entendendo, né, que as coisas não são assim, que eu tenho que gostar mesmo da pessoa, que eu tenho que amadurecer e tudo e tal, né? Espero que você esteja entendendo. E aí, num determinado momento assim na minha caminhada, num determinado momento assim na minha vida de igreja, eu tomei a decisão, né? E eu não vou namorar com alguém somente porque eu quero mostrar para as pessoas que eu posso namorar com alguém. Eu quero namorar com alguém quando eu gostar mesmo de alguém. Besteira, né? Assim, eu acho que é óbvio, todo mundo devia ser assim, né? Mas essa decisão levou o meu coração a uma certa substância de vida, entendeu? Tipo assim, de querer amadurecer, de querer crescer como homem, sabe? Antes mesmo de querer me relacionar, né? E aí foi aí que eu fui começando a discernir minha vocação, de querer ser padre, etc. Né? Com 17 anos eu tinha isso muito claro, né? Então eu comecei a comunidade de vida, passei um tempão para entrar no seminário, entrei com a graça de Deus, né? E aí, hoje estou caminhando aí para o sacerdócio. Mas é interessante porque quando eu ia dar formações, quando eu ia começar a pregar, entendeu? É interessante que eu já não querendo mais, né? Assim, porque eu estava me encaminhando para uma vida de celibatário, e eu já procurava viver o celibato, né? Procurava não namorar, né? Viver uma vida de pureza de coração. E iam aparecendo meninas, garotas. E eu falo para vocês assim, né? Com linguagem bem mundana mesmo, né? Meninas que estão assim muito acima do meu nível, tipo, muito, entendeu? Assim, meninas que quando eu estava no mundo eu nem sonharia em queixar, em conversar, né? Porque de fato parece que a mulher ela tem essa sensibilidade de uma atração não somente corporal, como eu falei, ela é mais psicológica, mas dos valores. Então eu te falo, cara, quando tu procurar amadurecer como homem, crescer nessa capacidade de fazer de si mesmo um dom, mesmo essa dimensão do afeto, do namoro, vai crescer também, entendeu? Então isso é muito massa, sabe, cara? Isso vai saciar. Tem um salmo que fala, né? Busca a Deus com todo o teu coração. Perdão. Coloca em Deus os teus desejos e Ele saciará o que deseja o teu coração. Isso é muito massa. E é isso, galera. Terminamos, né? Espero que você tenha gostado. Espero que você esteja acompanhando essa sequência de informações sobre teologia do corpo, porque está muito irado, tá entendendo, papai? Mesmo eu não estou acompanhando, tem problema? Não, velho. A partir de hoje, tu acompanha, tá entendendo? Não perde as próximas formações. O pessoal vai colocar também aqui um link, né? Com um e-mail. Desmal, tive dúvidas, quero enviar testemunhos, quero enviar partilhas, eu quero saber mais sobre o evento, né? Core, né? Que é coração, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em 2018, tá certo? Que vai ser com Christopher West, simplesmente o maior pregador de teologia do corpo do mundo, around the world, understand? Que ele vai estar aqui, velho, vai ser um evento assim incrível. Você pode mandar dúvidas, partilhas, abrir o coração, testemunho, tá entendendo? Quer entrar em contato com a gente, entra também lá no canal da gente, o Pense Mal, tem vários vídeos legais para você passar para a juventude, com a linguagem jovem, fácil, né? Beleza?
Então não esquece, 2 avisos. Primeiro, entre em contato conosco, fala comigo e, mais importante que isso, acompanha, tá certo? As formações estão sendo muito massa. Deus, não gostei de ti, cara. Formação muito ruim. Tá bom, vamos apostar que o próximo vai ser bom, tá bom? Força, cara. Coragem. Deus abençoe.